Olá pessoal, vamos iniciar mais um podcast Vidas em Cristo e o nosso entrevistado de hoje é o Pastor Mateus. Olá Pastor Mateus, seja bem-vindo ao podcast Vidas em Cristo. Conte para nós um pouco quem é o Pastor Mateus. Pastor Leandro, meu amigo, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu sou o Pastor Mateus, eu congrego na Igreja Pentecostal Unção na Arca. Estou aqui honrado com essa oportunidade e agradecer Pastor Leandro, meu amigo, e toda a equipe desse podcast Vidas em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Mateus, o tema deste podcast é voltado para a oração. E vamos falar hoje sobre a chave que abre portas. Pastor Mateus, que chave é essa que abre portas? Meu amigo, meu irmão, nós sabemos que a Bíblia ela pontua chaves que abre a chave que abre as portas na oração. Quando nós temos a nossa esperança de receber algo ou de participar em algo que Deus tem para as nossas vidas, nós sabemos que nós temos que buscar na oração. Porque a oração, ela primeiro abre a porta e depois ela nos coloca na direção dessa porta que Deus abriu. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que todas as vezes que Deus manifestou o teu milagre, manifestou o teu poder na vida de alguém, foi através do poder da oração. Então, além da oração, que é a chave que abre todas as portas, que são de Deus, a oração, além de mover a mão de Deus em favor daquele que ora, ela também gera um relacionamento com Deus. Então, a chave para ter um relacionamento com Deus, a oração. E essa mesma chave que abre todas as portas que Deus tem para as nossas vidas. Sim, nós vamos usar hoje, um texto base, que é o livro de Atos, capítulo de número 12. Eu vou te deixar na liberdade de você estar dando seguimento, e revelando aos nossos corações a respeito desta chave. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós vemos no texto de Atos, capítulo de número 12, no versículo 5, mostra o poder da oração constante. Diz assim, Atos capítulo 12, versículo 5. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração contínua por ele a Deus. Então, pastor Leandro, nós percebemos que enquanto Pedro, que era o pastor da igreja, que era um dos líderes do Evangelho de Cristo, naquele tempo, estava preso, nós sabemos que Herodes, ele perseguia o cristão. Era um tempo de perseguição e era um tempo também de querer calar, de uma certa forma, a pregação do Evangelho de Cristo. Por isso que Herodes, percebendo que atacando os cristãos agradava os judeus, então Herodes agora coloca Pedro na prisão. A Bíblia diz que além de matar Tiago, irmão de João, a fio da espada, agora Herodes, ele vai colocar Pedro na prisão para trazer Herodes para apresentar o povo, para trazer Pedro para apresentar ao povo logo depois da Páscoa. Então, neste período, neste tempo que Herodes determinou para apresentar e matar Pedro em público, a Bíblia diz que a igreja ela fez oração contínua diante de Deus. Por quê? A igreja percebia que o homem prendeu, o homem trancou a porta, mas a oração da igreja podia abrir essa porta que o homem havia trancado. Então, entendendo isso, olhando para esse texto, nesse tema poderoso que nós estamos, nós percebemos o poder da oração. Enquanto a igreja fazia oração contínua, algumas traduções dizem sem cessar, sem parar, a Bíblia diz que o anjo visita Pedro na madrugada. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos e podemos afirmar que a verdadeira chave que abre as portas é a oração. Aquele que ora tem o seu objetivo alcançado diante de Deus. Meu Deus, é interessante que quando Tiago ele foi morto à espada, nós percebemos que diante do texto a igreja ela permanece, como que nada está acontecendo. Verdade. E a gente vê que Herodes ele não estava ali de brincadeira, ele queria agradar aos judeus. E mesmo Tiago morto à espada, a igreja permanece do mesmo jeito.
Só que quando Herodes dá seguimento na perseguição, é que a igreja, então, ela acorda. E muitas das vezes acontece isso, né, pastor Mateus? Diante de perseguições que a gente vê que ela não para, que ela não cessa, é que nós nos despertamos na oração. Então, diante deste texto, né, a qual o senhor acabou de dar início, conseguimos entender que o Senhor, ele permite, que essa perseguição ela continue para despertar no meio ali da igreja uma vida de oração. E a gente consegue ver esse poder da oração. Mas pode dar seguimento aí no texto? Amém. Interessante, pastor Leandro, porque em meio às perseguições, principalmente no contexto da igreja primitiva, que era uma perseguição que vinha dos saduceus, uma perseguição que vinha dos religiosos daquele tempo e também da política de Roma. Nós percebemos que essa perseguição trouxe um despertamento para o povo. O povo entendeu que a perseguição ela ia aumentar cada dia mais. Então, por isso, eles deviam se posicionar ainda mais na oração. Quando nós percebemos, olhamos para esse texto e vemos o quão grande perseguição ali os apóstolos de Jesus e toda a igreja primitiva sofria naquele tempo, era motivo para eles se desanimar, era motivo para eles voltar, olhar para trás, era motivo para eles deixarem a chamada de lado. Só que eles eram espirituais. A igreja primitiva era uma igreja que era doutrinada pela palavra de Jesus. A igreja primitiva, ela tinha uma visão espiritual. E quem tem uma visão espiritual, ela entende que na perseguição não adianta murmurar. Quem tem uma vida espiritual, quem tem uma visão espiritual, ela entende que na perseguição não adianta se esconder, não adianta parar, porque a perseguição vai continuar. Mas no meio da perseguição, alguém que tem uma visão espiritual, essa pessoa se posiciona em oração. Essa pessoa se posiciona em falar com Deus. Porque o mesmo Deus que abriu a porta da igreja é o mesmo Deus que abre as portas das prisões para livrar aqueles que ele levantou para pregar o teu evangelho. E nós vemos isso nesse texto. Porque o texto diz que quando a igreja orava, o anjo visitava Pedro na prisão. Tendo ali Pedro, vendo o seu irmão em Cristo sendo morto, agora preso, Pedro teria todos os motivos para desistir da chamada, achar que a sua história ali no evangelho acabou, porque a palavra que Pedro tinha era que depois da Páscoa ele seria entregue e morto diante do povo. Mas a Bíblia diz que havia uma oração na igreja. A Bíblia diz que havia uma contínua oração daqueles que eram irmãos de Pedro. E quando tem oração, pastor Leandro, não tem morte, não tem prisão que detenha a mão de Deus. Então, quando tem oração, este tema é um tema muito forte. A chave que abre as portas, falar da oração. Por quê? Nós vemos que o poder da oração ainda abre o cárcere, ainda tira o cativeiro do cativo, ainda tira aquele que está completamente entregue, aquele que está completamente querendo desistir, mas ainda a oração tem o poder de mover a mão de Deus e trazer essa pessoa para uma realidade espiritual. Porque oração é para quem é espiritual. Você vê que a oração ela não parte de outro lugar na Bíblia a não ser do servo de Deus e da igreja. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos orar, buscar sem cessar o Senhor. Então, quando a igreja percebe uma dificuldade, a igreja percebe um tempo de crise, um tempo de caos, a igreja decide, nós temos que orar. Foi assim que a promessa do Espírito desceu, nós estivemos em oração. Foi assim que Jesus, ele venceu a sua batalha no Getsêmani, na oração. Foi assim que todos aqueles que tiveram experiência com Deus, buscaram a Deus, serviram a Deus e viveram o sobrenatural de Deus através do poder da oração. Então, se alguém busca uma porta aberta de Deus, essa porta só abre pelo poder da oração. Porque essa mesma porta que Deus abre, ela abre pelo poder da oração, mas ela permanece aberta quando a pessoa continua orando. Quando a pessoa entra neste contexto da igreja primitiva, de fazer oração contínua. Porque a oração, ela gera um relacionamento. Um relacionamento gera uma comunhão. E uma comunhão
move a mão de Deus nas necessidades daqueles que buscam e daqueles que oram. Então, falando a respeito da oração, esse texto que nós escolhemos é um texto muito esclarecedor, no sentido de poder de Deus, de imediatamente agir pelo poder da oração. E trazendo, pastor Leandro, com a sua permissão, para o dia de hoje, nós vemos que a oração na igreja tem se cessado. Nós vemos que a oração no tempo hoje, no meio dos cristãos, daqueles que professam Cristo, tem se esfriado. Muitas pessoas têm afastado do quarto. Muitas pessoas têm deixado de orar. Por isso que tem aumentado a murmuração. Por isso que tem aumentado a queda de pessoas, até mesmo dentro da igreja. Porque sem oração, sem relacionamento. Sem relacionamento, sem porta aberta. Sem porta aberta, murmuração, aflição, vontade de olhar para trás, vontade de parar. Mas todo aquele que busca o Senhor, mas todo aquele que ora, aquele que clama o Senhor, primeiro, ele permanece no relacionamento, permanece de pé, e depois Deus abre as portas que tem para aquela vida. Deus abre as portas que tem para aquela pessoa. Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Então, é uma palavra que Jesus libera para os discípulos, crer que a oração ainda tem poder de abrir porta que o homem fechou. Tem poder de abrir porta que se fechou no meio da caminhada, no decorrer da caminhada. Então, para a nossa geração hoje, viver o sobrenatural de Deus. Para a nossa geração hoje, viver mais profundo com Deus a respeito do Evangelho, a respeito de porta aberta, de perseverança, de milagres de Deus, é só pelo poder da oração. Volta para o quarto, volta a orar, que Deus vai voltar a abrir, a fazer para a sua vida, em nome de Jesus. Eu ia te fazer uma pergunta, né, até em cima do que você acabou de esclarecer. A pergunta seria o quê? Porque muitas pessoas têm parado na caminhada, né? Porque muitas pessoas têm desistido da chamada. E como você acabou, né, de esclarecer, é porque muitas pessoas têm se afastado da oração, né? Diante deste tema, traz para nós assim uma luz de uma forma simplificada o que é oração, ao seu ponto de vista e à luz da palavra. Como você enxerga o que é oração? Amém. Pastor Leandro, nós sabemos que a partir do momento que alguém tem um encontro com Jesus, a vida dessa pessoa ela é mudada. E a oração ela faz parte dessa mudança. Uma pessoa que outrora ela vivia conforme o que dava na cabeça fazer, ela fazia. Uma pessoa que outrora vivia por conselhos de amigo, por conselho de pessoas e até familiares, e tomava uma das principais decisões da vida. Agora essa pessoa ela é direcionada por Deus. Essa pessoa agora ela é direcionada a caminhar com Deus. E como que essa pessoa ela toma a decisão em cima do que Deus tem para ela, do que Deus tem para aquela pessoa? Na oração. Porque na oração, pastor Leandro, respondendo a sua pergunta de uma forma objetiva, a oração, ela desperta e mantém um relacionamento com Deus. E mantendo esse relacionamento, eu gosto muito do texto de Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, ele fala assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que tu nem sabes. Então eu aprendo que a oração na Bíblia, no contexto geral, a oração, ela revela aquilo que Deus tem para as nossas vidas e revela a direção de Deus. Porque nós estamos neste tema de abrir porta com a chave é a oração. Mas as pessoas pedem portas abertas e nem sabem se está diante dessa porta. Porque uma coisa é nós pedir algo para nós, para o nosso ego. Outra coisa é nós queremos algo da direção de Deus. E o que traz este algo da direção de Deus? Que o que vem de Deus, o tempo de Deus é perfeito. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que traz a gente se posicionar naquilo que Deus tem para nós, na porta que Deus realmente tem para nós? É a oração. A oração, ela te move, ela te coloca diante de um propósito de Deus na sua vida. Então, além de você ter um relacionamento com Deus
e você ter ali uma vida voltada para a oração, você vive a vontade de Deus em cada detalhe. Por quê, pastor Leandro? Quando nós vemos os servos do Senhor, desde o Antigo Testamento, e também falando já para o Novo Testamento, já trazendo para a igreja, nós vemos que aquilo que mantém o relacionamento é a oração. E aquilo que gera milagre é a oração. Quando nós olhamos para o contexto hoje das igrejas, voltando a aplicar o tempo de hoje, e nós vemos a ausência da oração, nós entendemos por que muita heresia no meio das igrejas. Nós entendemos por que muita mentira no meio da igreja. Nós entendemos que a proposta, na maioria, numa boa parte, vamos assim dizer, da igreja, a proposta mudou. A proposta que outrora era ter relacionamento com Deus, era ter vida de salvo, por muito, isso aí já é um contexto antigo. Por muitos, agora é apenas uma oração para Deus abrir uma porta, para Deus fazer uma coisa. Tem pessoas que vê Deus como o provedor, apenas isso e nada mais. E nós é o Salvador. Então, melhor do que ter uma porta aberta por Deus é ter Deus na sua vida, é ter Deus nas nossas vidas. E isso que é o propósito da oração. Quando se tem oração, se tem relacionamento. E quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus abre a porta. A Bíblia diz em Apocalipse que ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. E ele diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus move, ninguém pode retroceder aquilo que Deus fez. Ninguém pode parar o mover de Deus. Então, pastor Leandro, a oração, na minha visão bíblica, no conhecimento bíblico, ela mantém o relacionamento ativo com Deus. E mantendo o relacionamento ativo com Deus, o mesmo que ora, o mesmo que tem comunhão com Deus, ele está diante da porta que Deus abriu. Entendi. Então, deu para a gente entender que oração, né, é uma comunhão com Deus. É ter um diálogo com o Senhor, né? Porque diante do que você esclareceu, né, aos nossos corações, nós conseguimos entender que a oração não é simplesmente somente eu me curvar e pedir a Deus, mas é ter um relacionamento. Relacionamento, a gente sabemos que não só eu falo. No relacionamento você fala, mas você também ouve, né? Então, assim, é uma coisa que a gente conseguiu entender através, né, da palavra a qual você trouxe, né, esclarecedora aos nossos corações. Deu para a gente entender que o que Deus ele quer de nós, de fato, é essa vida de relacionamento. Porque muitas pessoas eu vejo hoje também se perdendo, o pastor Mateus, e a gente, né, analisando e percebemos que este tema ele é importante para este momento a qual a igreja está enfrentando nesses últimos dias. Eu não sei se você já percebeu, muitas pessoas têm se perdido, muitas pessoas têm se desviado do propósito ou do caminho do Senhor, né, por falsos ensinos, né, por falsas doutrinas, porque tem lhe faltado uma vida de oração, né, e uma vida de relacionamento também com a palavra. Por quê? Porque quando você tem uma vida de relacionamento com Deus, relacionamento não fala somente de eu dobrar os meus joelhos e orar e falar, né? Vida de relacionamento, a gente consegue entender que também é uma vida a qual a gente senta para ouvir, né? E Deus ele fala conosco, né, através do seu manifestar, né, da sua santa presença, através do Espírito Santo, mas também fala conosco através da palavra. Verdade. Então, assim, eu consegui perceber através da sua explicação, né, que nós, né, a nossa geração tem deixado de lado uma vida de oração, não é verdade? Mas eu creio, né, através deste podcast, que vidas serão edificadas, né? E vidas passarão a entender que a oração ela é algo primordial. Por quê? A gente precisamos,
né, de trilhar o caminho a qual o Senhor ele tem para as nossas vidas. Mas para isso é necessário ter uma vida de relacionamento, uma vida de oração. Então eu consegui entender através da sua explicação. E diante, o pastor Mateus, de tudo que nós estamos vivendo hoje, sabe? Diante de tudo que a igreja tem enfrentado hoje, nós conseguimos perceber que a igreja, ela tem perdido muitas batalhas. O inimigo, ele tem sobressaído muito, né? Diante da igreja. E nós sabemos que as portas do inferno, né? Elas não prevalecerão diante da igreja. Mas se você olhar hoje, né, para o cenário a qual a igreja ela está vivendo, ela se encontra, nós conseguimos ver que a igreja tem perdido muito, né? E olhando, né, diante de tantas guerras que você consegue perceber, né, que a igreja tem perdido, a Bíblia fala que nos últimos dias, por multiplicar o pecado, o amor de muito iria se esfriar. Mas o que acontece? Quando o homem, né, eu vou deixar você trazer esse esclarecimento, quando o homem ele se afasta da oração, ele se afasta da comunhão com Deus, ele se afasta de Deus, automaticamente ele começa a andar nas trevas, não é verdade? Então, ou seja, diante do cenário que a igreja hoje está vivendo, a gente vê que é uma ausência de relacionamento com Deus. E se a igreja ela não voltar para o caminho da oração, o que espera a igreja diante do momento a qual nós estamos vivendo? Você olhando hoje para a igreja e vendo, porque é nítido ver que a igreja tem se distanciado da oração, né? Porque uma vida de oração é uma vida de sacrifício, é uma vida de entrega. E a igreja hoje não quer mais, né, viver essa vida de comunhão. A igreja, do jeito que a igreja hoje tem trilhado, do jeito que as pessoas hoje têm caminhado, se elas não se despertarem, né, como a igreja de Atos, capítulo de número 12, tomou aquele despertar, né, porque o inimigo está fazendo arruaça. O inimigo ele tem levantado de forma ferrenha. Nós estamos vendo aí o que tem acontecido aí em vários estados, né, como o inimigo ele tem trabalhado. A gente vê que isso é um sinal para a igreja, né, acordar. Isso é Deus dizendo para a igreja: acorda, igreja. Porque a igreja tem esse poder. Por quê? Porque a guerra que nós estamos enfrentando é uma guerra que nós não vencemos ela com armas terrenas. Não é verdade? Porque diante de tudo que está acontecendo, a igreja, aos meus olhos, a igreja ela tem sido envergonhada. Eu falo, nós temos sido envergonhados como servos do Senhor, porque precisamos nos posicionar. Por isso que nós abordamos o livro de Atos, capítulo de número 12, porque eu vejo que né, um tema específico para a nossa geração. Então, o que você vê hoje diante de tudo que a igreja está enfrentando? É um alerta de Deus. Você vê assim também, que é um alerta do Senhor? Pastor Leandro, a Bíblia diz que no fim dos tempos haveria muitos falsos profetas. Por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo um tempo de fim. Nós estamos chegando no fim. Por quê? Porque nós olhamos para a igreja hoje e vemos o poder de Deus, lógico, porque Deus ele não volta vazio na palavra que ele deixou para a igreja. Mas por se tratar de uma ausência de oração, que é o nosso tema abordado aqui, essas coisas, elas aceleram o acontecimento do que Jesus disse a respeito dos fins dos tempos. Por quê? Menos oração, mais mentira, mais falsos profetas, mais heresias. Então, quando a oração ela é a prioridade da igreja, Pastor Leandro, quando nós olhamos para o cenário da igreja hoje, trabalhando nessa pergunta, nós vemos a igreja sendo, de fato, menos ouvida. Isso é uma vergonha para a igreja. Sim. A igreja que alcançou as nações, né?
através ali, principalmente do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi em 50 cidades pregando, implantando igreja, deixando a marca do evangelho. Ou seja, a igreja primitiva era uma igreja ouvida. Hoje, a igreja, ela não está sendo ouvida. O Brasil, falando de uma região mais local, o Brasil não quer ouvir mais a igreja. Por quê que o Brasil não quer ouvir mais a igreja? É claro que a gente não pode estender de uma maneira geral, mas de uma maneira bem branda. Por quê? A igreja está preocupada com muitas outras coisas. A igreja está preocupada com fama. Tem muitas igrejas que estão preocupadas com fama. Tem muitas igrejas que estão preocupadas em trazer uma pessoa que tem seguidores na internet, que tem uma conta verificada, que tem um alcance melhor. Se eu trazer essa pessoa ela vai trazer mais gente que quer, que gosta, que os seguidores. Então, a igreja, de uma forma generalizada, vamos dizer assim, ela está preocupando com muitas outras coisas e esquecendo da essência do evangelho. Nós vamos perceber, pastor Leandro, respondendo a sua pergunta, que nós estamos chegando um tempo que fica claro a ausência da oração, fica claro a ausência de se arrepender na presença de Deus, porque a oração é uma humilhação diante de Deus. A oração, ela abre porta, ela mantém um relacionamento, mas a oração é uma humilhação diante de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se humilha diante dele será exaltado. Quando nós vemos a ausência da oração na igreja, está apto a essas coisas. Está apto o pecado sem confessar. Está apto o pecado em cima do altar. Por quê? A oração, você pode chegar perto de uma pessoa de oração, pastor Leandro, dobrar o joelho perto dela, chegar nessa pessoa, você vai ver que a primeira coisa que ela vai falar: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, perdoa pela multidão dos meus pecados. Ou seja, a pessoa de oração, ela se humilha diante de Deus. Vendo Deus isso, Deus dá graça àquela pessoa, para ela rejeitar o prato, para ela rejeitar a oferta, e ela ter uma vida de santidade com Deus. Porque relacionamento com Deus, através da oração, é uma vida de santidade com o Senhor. Então você vê que hoje a ausência da oração na igreja faz a igreja ser menos ouvida e envergonhada, que é um sentido que o Senhor pontuou. Então, esse sentido de vergonha para a igreja vem muito por isso. A igreja é preocupada com diversas outras coisas. A igreja é preocupada com ideologia de gênero. A igreja é preocupada em incluir aqueles que têm a opção sexual mudada ali pela sua mente. A igreja que inclui o homossexual sem arrependimento. A igreja que inclui uma pessoa que tem uma vida que está longe da presença de Deus, mas por ter uma situação financeira, essa pessoa é incluída na posição de altar, na posição de fazer a obra. Isso tudo gera para a igreja consequências drásticas. Por isso muita gente desviada. Por isso muita gente... Por quê, pastor Leandro? Quando o pastor é de oração, a igreja ora. E agora trazendo para a liderança, uma responsabilidade para a liderança nesse podcast. Porque quando a igreja ela tem uma liderança desviada, ela é uma igreja desviada. Mas quando ela é igreja que tem um pastor, uma liderança posicionada na oração, os membros posicionam, os obreiros posicionam. Por quê? O pastor ele está aí na frente. Ó, vamos. As perseguições estão acontecendo, muitas mortes, né? Como nós temos enfrentado, nós temos visto muita perseguição dos cristãos nos outros países, né? E aí, quando esse pastor ele se posiciona na oração, ele está dando um sinal para a igreja, ó, não vamos lamentar não vamos olhar não vamos preocupar com quem caiu, não vamos preocupar com quem tem seguidor, não, vamos para a oração, porque através da oração, Deus salva almas, através da oração, Deus manifesta o poder dele. Por isso, a ausência dos dons espirituais na igreja, por isso, a ausência do manifestar do Espírito Santo nas igrejas, porque não está tendo mais oração. E oração, pastor Leandro, ela é algo para estrutura. Por isso que ninguém quer mais orar. A estrutura fica escondida. Hoje os crentes da nossa geração preocupam mais com o que fica exposto do que fica mais escondido. Hoje a igreja ela está mais voltada para o louvor e para a teologia do que para a oração, do que para a graça. E eu não estou falando isso contra os ensaios dos louvores, contra o estudo da teologia, não. Mas quando você foca em uma coisa e deixa a oração, você faz coisas sem direção.
forte. Quando você busca outras coisas externas e deixa a oração, você apresenta para alguém, alguém te segue, alguém vai atrás de você para te ver pregar, para te ver louvar, mas o céu vê que falta uma coisa ainda. O céu vê que falta oração ainda. Então, hoje, olhando para o contexto da igreja, preocupado com várias coisas e tirando a oração de uma de suas prioridades, a tendência da igreja é ser menos ouvida a cada dia mais. Porque a igreja ela tem um poder, pastor Leandro. A igreja tem o poder da palavra. A Bíblia diz claramente, o Senhor pontuou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a igreja citada aqui é uma igreja séria, é uma igreja que ora, não é uma igreja inclusiva, não é uma igreja que passa a mão no pecado de um empresário que porque o dízimo dele é alto, que o dinheiro... A igreja ambiciosa, ela é uma igreja envergonhada, mas uma igreja que ora é uma igreja exaltada por Deus. Então, o que eu vejo hoje, que a igreja ela precisa de oração. A igreja ela precisa se dobrar na oração. Eu me lembro de uma situação que aconteceu na igreja em Éfeso, uma dificuldade pelas perseguições, e Paulo vai abordar com Timóteo. Timóteo, ele falando a respeito da situação, daquilo que estava acontecendo em Éfeso, e ele diz que não era para ficar aflito, no sentido de desesperar, que por esta causa ele ia se posicionar de joelho. Por esta causa eu me coloco de joelho diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vejo que a oração, ela move a mão de Deus a respeito de quem ora, a respeito de quem busca. E a oração, ela atrai a pessoa para próximo de Deus. Se você se afastar da oração, você se aproxima do pecado. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas por outro lado, se você se aproxima da oração, você se afasta do pecado e se aproxima de Deus. Então, essa palavra de oração para a igreja, ela é indispensável, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Ou seja, enquanto a igreja, né, ela aproxima da oração, a gente consegue ver que, né, diante desse texto aí, a qual você pontuou também, mas também diante de Atos, capítulo de número 3, que fala sobre Pedro e João indo para o templo, né? Olha para você ver que interessante. Quando você tem uma vida de oração, você consegue ver aquilo que um homem comum ele não consegue ver. Existem pessoas que têm andado com medo, preocupados, ansiosos. Sim. Por quê? Porque lhe falta uma vida de oração. Porque quando você tem uma vida de oração, o medo ele cai por terra. Verdade. A insegurança, será que vai acontecer? Porque Deus ele é Deus que revela. Meu Deus. Deus ele é Deus que esclarece. Então existem pessoas, eu vejo hoje, o pastor Mateus, diante da nossa geração, que as igrejas hoje, elas são completamente diferentes da igreja primitiva. Por quê? Porque quanto mais longe de Deus você anda, menos você sabe de Deus. Verdade. A oração fala de relacionamento. Sim. Então, relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, a gente sabe que é algo mais profundo. Relacionamento fala de revelação. Verdade. É algo que Deus ele quer revelar, tanto que ele quer ouvir, ele quer saber de você, né? Ele também quer revelar para você o que ele quer. Por que muitas pessoas ou muitos líderes têm ido de mal a pior? Porque tem faltado essa vida de relacionamento. Sim. Então, ou seja, ele quer fazer algo e ele não busca mais em Deus. Ele faz o que ele quer. Eu acho que isso fica legal. Então, ou seja, ele vai por aquilo que todo mundo está fazendo. Então, a gente vê que a igreja está indo de mal a pior. Ela está descendo, de fato, numa decadência assim tão profunda. E a gente vê, hoje são muitos líderes que você hoje conversa e depara, pessoas vazias da presença de Deus. Você vê que são pessoas longe, distante da oração. Porque tem pessoas que você conversa com ela, eu falo de líderes espirituais, que dá uma tristeza. Você olha para a pessoa e você não consegue entender como pode a pessoa tá assim tão
tão fria, tão distante da presença, você não sente mais aquela graça. E hoje, como você falou, a gente não podemos abrir mão da teologia, né, do conhecimento, porque sabemos que a teologia é estudo, né, que eles aprofundam sobre Deus, né, sobre a palavra do Senhor. É muito bom, é muito importante, mas a gente não podemos também arredar o pé da oração. Por quê? Porque o Deus, né, a qual muitos estão correndo atrás, estudando para conhecer, ele se revela através da oração. Verdade. Então tem muitas pessoas que têm até o conhecimento, têm até a teologia, mas você olha para essas pessoas, é uma pessoa que cresceu somente no conhecimento, mas o Senhor fala que nós temos que crescer na graça, né? É na graça e no conhecimento. Então, diante, pastor Mateus, deste tema a qual aqui nós acabamos de abordar, nós percebemos aqui algo muito interessante, como eu acabei de falar sobre Atos capítulo de número 3. Atos capítulo de número 3, a Bíblia fala, né, no capítulo 2, o Senhor fez uma promessa, capítulo 1, cumpriu no capítulo de número 2. Pedro e João estavam cheios da presença do Senhor. Mas o fato deles ter recebido, né, o cumprimento de uma promessa em Atos capítulo 2, não deu para eles o direito de ficar em casa em tempo de oração. Meu Deus. Ou seja, mesmo estando cheios, eles vão para a oração. A Bíblia fala que eles vão para a oração, e quando eles estão chegando no templo chamado Formosa para orar, olha para você ver, oração, ou seja, para se relacionar com Deus, para clamar, para buscar o Senhor, eles se deparam com um homem necessitado, que estava do lado de fora do templo. Aquele homem olha para aqueles homens, né, que olham para Pedro e João. A Bíblia fala que olhando para eles, então eles vão pedir, ele vai pedir aquilo que ele estava precisando. E ele olha para ele e fala assim: olha, homens, me dá prata, né, me dá ouro. Quando ele pede aquela esmola, aquela ajuda, Pedro então olha para aquele homem, juntamente com João, e fala com ele assim: olha para nós, olha, eu não tenho prata e não tenho ouro. Ele diz mais ou menos assim: olha, o que você está pedindo, eu não tenho, mas o que você precisa, eu tenho. Então o homem, quando ele tem uma vida de oração, ele consegue identificar a necessidade do outro. Porque tem pessoas que às vezes batem na tua porta te pedindo algo, te pedindo pão, mas na verdade aquela pessoa não está precisando daquilo que ela está pedindo. E nós como líderes, nós como homens de oração, conseguimos identificar se tivermos de fato na oração. Por que tem muitas pessoas morrendo na fé? Por que tem muitas pessoas perecendo, né, na caminhada? É porque às vezes nós como líderes espirituais não estamos tendo de fato aquilo que eles estão precisando. É verdade. Olha para você ver, pastor, quando o Senhor ele traz aquele sermão no monte, a Bíblia fala quando o Senhor ele traz uma mensagem de confronto no sermão da montanha, a Bíblia fala que ele confronta aqueles discípulos, aqueles seguidores, ao ponto de eles olharem para o sermão do Senhor e achar desnecessário e falar assim: duro é o discurso, quem pode suportar? Aos olhos carnais, o Senhor foi duro. Aos olhos carnais foi desnecessário, né? Portanto, eles começaram a ir embora. Quando eles vão indo embora, Jesus ele vai ficar somente com os seus discípulos, os mais chegados. Ali o Senhor era para, se fosse talvez eu, se fosse talvez você, eu falo com os olhos carnais, Sim. Se não tivéssemos alinhado com o Senhor na oração, iríamos afrouxar na oração. Iríamos afrouxar, aleluia, na mensagem, no sermão. Iríamos tentar fazer de uma maneira como muitos líderes estão fazendo. É o quê? Trazendo um alívio, massageando para segurar pessoas na igreja. Ou seja, se eu pegar mais pesado aqui, eu vou ficar sem ninguém. Assim, é verdade. Só que o Senhor, então, ele vai estreitar um pouco mais. E quando ele estreita, né, dizendo, né, para os discípulos: olha, e vocês querem ir também? Aí Pedro então levanta: Senhor, para onde iremos nós? Então, um homem, quando ele é alinhado com Deus, quando ele é alinhado na oração, ele consegue entender que quando o Senhor nos dá uma direção, às vezes a palavra que o Senhor ele vai liberar sobre as nossas vidas vai confrontar, talvez não vai acontecer aquilo que nós estamos esperando.
Sim. Porque uma palavra, quando vem de Deus, ela tem o poder também de limpar, de purificar. E aí o líder, por não querer perder, porque às vezes é um dizimista com dízimo alto, é o que você estava pontuando. Sim. Porque muitos líderes têm segurado pessoas no altar do pecado. Porque o dízimo dele é alto. Então, peraí, se eu tiro ele do altar, se eu tiro ele do cargo a qual ele tem, ele vai sair. E tem muita porta aberta que vai recebê-lo. Então a preocupação, às vezes, de muitos líderes está com o financeiro. Verdade. Mas esqueceu que quem sustenta a igreja é o Senhor. Verdade. Não é verdade? Então o que eu vejo, pastor Mateus, diante deste tema a qual nós estamos discorrendo aqui, é que nós, como líderes espirituais, e a quem está nos ouvindo, estamos precisando de forma urgente voltar para o trilho da oração, para o caminho da oração. Não é verdade? Sim. Deixa para nós aí uma palavra para a gente estar entendendo de uma forma assim, simplificada, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo têm uma dificuldade às vezes de compreender. Sim. Olhando para tudo que nós estamos vivendo, deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, sabe? Aquele que está pensando em parar, aquele que está pensando em desistir, sabe, de uma vida de oração, porque às vezes o resultado não está acontecendo, né, no momento desejado. Deixa uma palavra aí aos nossos corações. Amém. É verdade, pastor. E dentro desse contexto da Porta Formosa ali, né, eu quero liberar uma palavra com esse texto. Sim. Porque quando você tem intenção de oração, você vê milagre mesmo quando você não está orando. Porque você vê que Pedro e João, eles foram para o templo para orar. Ou seja, eles tinham a intenção de fazer o devocional, de orar, de buscar o Senhor. Mas antes deles chegarem dentro do templo, havia um necessitado do lado de fora. E é o que o Senhor pontuou. Quem ora sabe que as pessoas necessitam. O pastor que ora, ele sabe que a igreja necessita. E a igreja necessita de vida espiritual. A igreja necessita de dons do Espírito Santo. O que move a igreja é os dons do Espírito Santo. O dom da palavra para trazer o alimento que salva. O dom da palavra para trazer o alimento que liberta. O dom da palavra para trazer os dons do Espírito Santo para aproximar as pessoas. O dom da profecia para edificar, consolar e exortar. Então, quando esse texto nos revela a intenção de João e de Pedro em orar, e acontecendo este milagre na porta do templo, que aquele homem que era colocado ali diariamente para pedir esmola, ele sendo ali transformado, porque a vida dele foi transformada através do nome de Jesus Cristo, né? E aplicando para o dia de hoje, talvez as pessoas estão vivendo no sentido deste homem, no sentido de paralisia espiritual, no sentido de não conseguir mais ter um relacionamento a qual outrora teve, pelas diversidades, pelas circunstâncias e as dificuldades do tempo que nós enfrentamos. Mas eu quero te dizer, em cima desse texto, tenha a intenção de prostrar na oração. Tenha a intenção de ter um relacionamento com Deus. Porque se você tem essa intenção, Deus te dá força. Porque o que Deus tem para você, Ele vai revelar lá fora, mas primeiro Ele quer te mostrar no quarto. Ele quer te mostrar no secreto. Então, para você ter algo diante de alguém, busca ter algo diante de Deus. Porque é só oração que pode te proporcionar essas coisas. Tem muitas pessoas preocupadas com o rótulo, com aquilo que as outras pessoas vão dizer. Mas eu quero dizer em cima dessa palavra, tenha um relacionamento, um diálogo com Deus na oração. Porque o que Deus ainda não mostrou para alguém do lado de fora, Ele vai te mostrar dentro do quarto, no secreto. Eu entendo que a palavra do Senhor, quando fala a respeito de uma comunhão direta, em 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, o povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, orar, buscar a minha face, relacionamento, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, ó, pra você ver que interessante, perdoarei os seus pecados e sararei a terra.
Então, eu vejo que quando a palavra chama a gente para ter essa vida de oração, essa vida de comunhão, é viver um secreto com Deus, é viver um relacionamento com Deus. E quem tem secreto, Deus revela segredo. Quem tem secreto, Deus revela segredo. Se nós somos umas pessoas que somos superficiais, somos crentes só diante da igreja, diante de multidão, nós vamos viver na superficial. Nós vamos receber aquilo que todo mundo é superficial recebe. A gente vai ter uma vida paralisada por limitar, olhando muitas das vezes, a fulano não ora, fulano não ensaia, fulano não busca, fulano não vai nos cultos, para que eu vou? Então você está disposto a viver uma vida superficial. Está disposto a viver uma vida sem sobrenatural. Porque sobrenatural é para quem tem secreto. Meu Deus. Sobrenatural é para quem tem relacionamento com Deus. E relacionamento, pastor Leandro, nós estamos falando disso, batendo essa tecla. Relacionamento é o que o senhor disse. É nós se revelar para Deus, nossas necessidades, e Deus se revelar para nós. E Deus só se revela no secreto. Então, sobrenatural é só para quem tem vida de oração. De oração. Só o sobrenatural de Deus é para quem tem relacionamento. A gente queremos, às vezes, viver esse sobrenatural. Né? Mas o caminho para viver é a oração. Olha que interessante, o pastor Mateus. Você percebeu que muitas igrejas estão vazias. Muitas igrejas estão vazias. E outras igrejas estão lotadas. E o que acontece? Quando você olha para uma igreja vazia e você passa perto de outra e vê uma igreja cheia, a gente pensa assim, Deus, por que uma está, vamos dizer assim no linguajar, abarrotada de pessoas, lotada de pessoas, templos lotados, luxuosos, e outras igrejas vazias? E às vezes a gente fica tão triste, varão, de olhar para situações, e muitas das vezes o que mais é triste, o mais triste, não é olhar para uma igreja quando ela está, eu falo vazias, irmãos, de números de pessoas, igreja com números de pessoas pequenos, uma igreja às vezes até grande, com um número de pessoas muito, mas muito pequeno, pelo tamanho a qual a igreja tem para acomodar, para receber. O que tem acontecido, pastor Mateus? Eu vou só dar início e depois você tenta encerrar em cima aqui. Olha para você ver. O mais triste é quando os pastores das igrejas, com números de membros, né, de ovelhas menores, o mais triste é quando elas começam a olhar para as outras igrejas, sabe, vendo que o pastor A, o pastor B, está com muitas pessoas, ele começa a olhar lá para dentro para ver o que tem lá que eu não tenho aqui. E esse é o maior erro. Verdade. É o maior erro por quê? Porque ele vai tentar implantar dentro da igreja dele o modelo daquela igreja que está dando certo aos olhos humanos. Verdade. Só que é interessante, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo 38, a Bíblia nos ensina a rogar ao dono da seara para que ele envie trabalhadores. Verdade. Aí o que acontece? Ele quer encher a igreja, ele quer trazer pessoas. Aí o que ele faz? A ausência da oração faz o quê? Ele dá jeito, ele arrumar uma forma de atrair os jovens, é uma estratégia. Se eu fizer isso, eu vou trazer os jovens. Se eu fizer dessa maneira, a igreja vai encher. Ah, mas a nossa igreja não tem mais jovens, a gente tem que ter um meio, uma estratégia para atrair os jovens. Aqui, como que a gente atrai os jovens? Aí, ou seja, aí o pastor, ele deixa, ou seja, quando ele começa a perder a ovelha, ele começa, porque às vezes a pessoa pensa que fazer a obra de Deus e pregar o evangelho, você vai só ganhar almas e encher a igreja. Jesus, ele contava, como nós citamos aqui, ele estava no monte com aquele tanto de pessoas seguindo ele, quando ele traz uma mensagem de confronto, ele vai perder o monte, e isso não abate o Senhor, mas na verdade isso revela,
Porque Deus, quando Ele quer trazer aos olhos do pastor quem é e quem não é, Ele vai levantar, ou seja, através da oração, Ele vai direcionar o pastor palavra. Verdade. De separação. Meu Deus. Não é de exclusão, é de separação. Porque a palavra do Senhor, ela vem, quando a palavra é revelada do Senhor, ela vem por meio da oração. Verdade. A palavra não vem quando você abre um chat, né? Como é que chama? GPT? Não. A palavra revelada, ela vem através da oração. É quando você dobra o teu joelho e fala, Deus, e aí? Não é olhar para a igreja com os olhos. Por que tem muitos líderes entregando palavras desnecessárias? O povo está precisando de portas abertas. É estratégico isso aqui. A chave que abre portas. Sim. Ou seja, é o caminho da oração. Não há porta que vai se abrir a não ser pela oração. Então nós estamos querendo trazer, né, ao coração dos ouvintes, você que está nos assistindo, é que não há outro caminho. Não há outro caminho a não ser o caminho da oração. Ou seja, existem portas que estão fechadas na sua vida que só vai se abrir através da oração, quando você se humilhar. Então, ou seja, o que nós, como líderes, você que está nos assistindo, talvez um pastor que está nos assistindo, nós precisamos entender que quem envia trabalhadores para a seara é o Senhor. A Bíblia fala, Mateus 9,38, rogai ao dono. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da seara? O dono da seara é Jesus. Então, irmãos, quando nós começamos a ser carnais, nós vamos colocar dentro da embarcação pessoas rebeldes, vamos colocar dentro da embarcação pessoas que não era para estar. Aí nós vamos ver a respeito de Jonas. Ou seja, receberam Jonas dentro da embarcação, talvez porque tinha lá uma vaga, um lugar. Ah não, cabe Jonas aqui, nós vamos ganhar aqui a passagem dele. É mais um, nós estamos indo para lá. E às vezes, irmãos, a necessidade faz a gente colocar pessoas dentro do barco que só vai trazer tempestade. O que tem de pastor colhendo tempestade por falta de oração. Verdade. Não ora. Irmão, eu estou falando, é algo sério. Não ora e coloca. Eu falo porque eu já vivi isso. Já passei por isso. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que a pessoa é boa, a pessoa é legal. Irmão, independente se a pessoa é bem apresentada, a pessoa veio e com uma conversa boa, não, vai para a oração. Antes de você colocar, vai para a oração. Meu Deus. Então, diante disso, pastor, para a gente estar encerrando aqui nessa parte, o que você entende a respeito disso, para a gente estar dando... Traz uma conclusão a respeito disso. Amém, pastor. Quando nós... O senhor pontuou bem aí, as pessoas procuram essas estratégias, né? Como que nós vamos fazer para encher os cultos? Como que nós vamos fazer para atrair os jovens? Como que nós vamos trazer essas pessoas para o templo? A preocupação se torna pessoas, não almas. Sim. E nós sabemos que o pastor, ele tem que estar preparado para apacentar a ovelha e perder bode, perder lobo. Como é que é? Repete de novo, pastor. O pastor de Deus que ora, que consagra a vida, ele tem que estar preparado para apacentar a ovelha e entender que vai perder bode e vai perder lobo. Porque uma igreja séria, hoje uma igreja séria, eu não estou falando que a igreja tem que ser vazia, não estou falando isso. Não estou falando que a igreja, ela necessariamente, ela tem que ter um número pequeno de pessoas, que aquela igreja é de Deus, nada disso. Sim. Mas se você for analisar, a maioria das igrejas que são vazias de números de pessoas, são igrejas sérias que estão preocupadas com as ovelhas. Porque um pastor que ele é espiritual, ele não vai colocar um lobo em cima do altar para matar o Meu Deus, forte. Um pastor que ele ora, ele tem vida de oração, ele vai perder o dízimo de alguém, mas não vai contaminar a igreja, não vai contaminar a congregação, porque ele é uma pessoa espiritual. E ele sabe que se o lobo sair, era um dizimista, se o bode sair, era um dizimista, o Deus que ele ora vai suprir as necessidades da igreja. Pastor, só te interromper aqui, como a gente consegue identificar ou separar bode de ovelha, ovelhas de bode? Como que um pastor, ele consegue identificar, você como um pastor, como servo do Senhor, né, com uma experiência a qual você tem também na sua caminhada, porque existem muitos pastores que não conseguem identificar, sabe, distinguir, porque às vezes parece muito, né? Então assim, à luz da palavra e segundo o seu conhecimento,
Como o pastor ele consegue distinguir, né, diferenciar ovelha de bode? Pastor, sendo objetivo Sim. nessa pergunta, que é importante, é só o pastor corrigir. Meu Deus. Lobo não aceita correção. Bode não aceita correção. Então, o pastor que tem costume de corrigir as ovelhas, ele tem uma facilidade de identificar bode e lobo. Porque, se você analisar, Jesus ele disse que o pastor, o bom pastor, né, ele dá a vida pelas ovelhas. E Jesus é o nosso pastor, ele deu a vida por nós. E quando Jesus ele está pregando sobre o bom pastor, ele fala algo interessante, que a ovelha ela reconhece a voz do pastor, o lobo estranha, o bode estranho. Então aquilo que é estranho para alguém incomoda. Então uma correção, para quem não é acostumado a receber correção, vai incomodar. A palavra revelada, ela vem através da oração. É quando você dobra o teu joelho e fala, Deus, e aí? Não é olhar para a igreja com os olhos. Por que tem muitos líderes entregando palavras desnecessárias? O povo está precisando de portas abertas. É estratégico isso aqui. A chave que abre portas. Sim. Ou seja, é o caminho da oração. Não há porta que vai se abrir a não ser pela oração. Então nós estamos querendo trazer, né, ao coração dos ouvintes, você que está nos assistindo, é que não há outro caminho. Não há outro caminho a não ser o caminho da oração. Ou seja, existem portas que estão fechadas na sua vida que só vai se abrir através da oração, quando você se humilhar. Então, ou seja, o que nós, como líderes, você que está nos assistindo, talvez um pastor que está nos assistindo, nós precisamos entender que quem envia trabalhadores para a seara é o Senhor. A Bíblia fala, Mateus 9:38, rogai ao dono. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da seara? O dono da seara é Jesus. Então, irmãos, quando nós começamos a ser carnais, nós vamos colocar dentro da embarcação pessoas rebeldes, vamos colocar dentro da embarcação pessoas que não era para estar. Aí nós vamos ver a respeito de Jonas. Ou seja, receberam Jonas dentro da embarcação, talvez porque tinha lá uma vaga, um lugar. Ah não, cabe Jonas aqui, nós vamos ganhar aqui a passagem dele. Mais um, nós estamos indo para lá. E às vezes, irmãos, a necessidade faz a gente colocar pessoas dentro do barco que só vai trazer tempestade. O que tem de pastor colhendo tempestade por falta de oração. Não ora. Irmão, eu estou falando, é algo sério. Não ora e coloca. Eu falo porque eu já vivi isso. Já passei por isso. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, irmãos, a pessoa é boa, a pessoa é legal. Irmão, independente se a pessoa é bem apresentada, a pessoa veio e com uma conversa boa, não, irmão, vai para a oração. Antes de você colocar, vai para a oração. Então, diante disso, pastor, para a gente estar encerrando aqui nessa parte, o que você entende a respeito disso, para a gente estar dando... Traz uma conclusão a respeito disso. Amém, pastor. Quando nós... O senhor pontuou bem aí, as pessoas procuram essas estratégias, né? Como que nós vamos fazer para encher os cultos? Como que nós vamos fazer para atrair os jovens? Como que nós vamos trazer essas pessoas para o templo? A preocupação se torna pessoas, não almas. Sim. E nós sabemos que o pastor, ele tem que estar preparado para apacentar a ovelha e perder bode, perder lobo. Como é que é? Repete de novo, pastor. O pastor de Deus que ora, que consagra a vida, ele tem que estar preparado para apacentar a ovelha e entender que vai perder bode e vai perder lobo. Porque uma igreja séria, hoje uma igreja séria, eu não estou falando que a igreja tem que ser vazia, não estou falando isso. Não estou falando que a igreja, ela necessariamente, ela tem que ter um número pequeno de pessoas, que aquela igreja é de Deus, nada disso. Sim. Mas se você for analisar, a maioria das igrejas que são vazias de números de pessoas, são igrejas sérias que estão preocupadas com as ovelhas. Porque um pastor que ele é espiritual, ele não vai colocar um lobo em cima do altar para matar o Meu Deus, forte. Um pastor que ele ora, ele tem vida de oração, ele vai perder o dízimo de alguém, mas não vai contaminar a igreja, não vai contaminar a congregação, porque ele é uma pessoa espiritual. E ele sabe que se o lobo sair, era um dizimista, se o bode sair, era um dizimista,
o Deus que ele ora vai suprir as necessidades da igreja. Pastor, só te interromper aqui. Como a gente consegue identificar ou separar bode de ovelha, ovelhas de bode? Como que um pastor, ele consegue identificar? Você como um pastor, como um servo do Senhor, né, com uma experiência a qual você tem também na sua caminhada, porque existem muitos pastores que não conseguem identificar, sabe, distinguir, porque às vezes parece muito, né? Então assim, à luz da palavra e segundo o seu conhecimento, como o pastor ele consegue distinguir, né, diferenciar ovelha de bode? Pastor, sendo objetivo Sim. nessa pergunta, que é importante, é só o pastor corrigir. Meu Deus. Lobo não aceita correção. Bode não aceita correção. Então, o pastor que tem costume de corrigir as ovelhas, ele tem uma facilidade de identificar bode e lobo. Porque, se você analisar, Jesus ele disse que o pastor, o bom pastor, né, ele dá a vida pelas ovelhas. E Jesus é o nosso pastor, ele deu a vida por nós. E quando Jesus ele está pregando sobre o bom pastor, ele fala algo interessante, que a ovelha ela reconhece a voz do pastor, o lobo estranha, o bode estranha. Então aquilo que é estranho para alguém incomoda. Então uma correção para quem não é acostumado a receber correção vai incomodar. E o pastor ele tem essa identificação porque ele ora, porque ele consagra, ele sabe o momento de corrigir, ele sabe o momento de curar as feridas, ele sabe o momento de trazer uma palavra de consolo, mas ele sabe o momento de trazer uma palavra de exortação. Então, nesse tema que nós estamos, na chave que abre as portas, né? E agora nós falando da igreja em si, nós percebemos que a oração, ela revela e separa bode das ovelhas. Meu Deus. Por quê, pastor Leandro? Se nós for analisar no contexto hoje que nós vivemos, tem muitos lobos em cima do altar. Por isso muitas ovelhas feridas. Por isso muitas ovelhas machucadas. Porque tem uma palavra boa, tem uma eloquência, uma oratória boa, tem uma voz bonita, mas não aceita correção, não aceita exortação, não quer ter uma vida de santidade. Você identificou o lobo. O que você tem que fazer como pastor da igreja? Os líderes que vão ouvir esse ensino da palavra de Deus. Vocês têm que identificar, corrigir e tirar do meio do rebanho, para que não afaste as ovelhas, para que não machuque as ovelhas. Porque hoje, pastor Leandro, você vê, se você sair para evangelizar ali no centro de Belo Horizonte, nós tivemos um evangelismo no centro de Belo Horizonte uma vez, e eu me lembro disso. Você vai ver que as pessoas que você vai evangelizar na situação de rua, elas conhecem a palavra. Sim. Elas estão desviadas. Praticamente todas. Elas conhecem a palavra. Você vai ler um texto, ela te explica. Né? Eu sei que está escrito aí, é isso, isso aqui. Estindado ainda. Sim. Né? Então, você vê que aquelas pessoas ali, aquelas pessoas que têm esse conhecimento, elas não estão ali por acaso. Elas estão ali no sentido de ela tem... Eu me lembro da parábola do filho pródigo, que o filho pródigo ele sai com a ambição dos seus bens. Ele pega os bens e sai. Eu vejo esse povo nessa situação. Por quê? Eles têm os bens. Qual que é os bens? A palavra. Ele conhece a palavra. Ela conhece a palavra. Mas por que, Mateus, que essa pessoa não está mais hoje na casa do Pai? Por que essa pessoa não está mais no cenário do Pai? Porque já teve numa posição de bode, numa posição de lobo ou numa posição de uma ovelha ferida. Então, esses três tipos de desvio que acontece na igreja: o bode, a ovelha, o lobo por não aceitar a correção, e a ovelha por ser ferida, por pastor omisso deixar bode e lobo em cima do altar. Então, a oração, pastor Leandro, ela traz ao entendimento do pastor que é necessária exortação, e a exortação revela quem é quem diante da igreja. Quer identificar um lobo na sua igreja, pastor? Corrige a tua igreja. Chega de dar oportunidade porque toca bem, porque canta bem. Chega desse posicionamento omisso. Corrige as tuas ovelhas. Você vai identificar o lobo. Você identificando o lobo, está resolvido o problema da sua igreja. E não seja omisso quando Deus manda tirar. Porque quando Deus manda tirar, é porque Ele está cuidando ainda do seu rebanho. Ele está cuidando do rebanho dele.
A obra é do Senhor. O apóstolo Pedro fala isso. A obra é do Senhor. O rebanho é do Senhor. Então quem somos nós para deixar alguém que está com a mente lá fora, com a vida lá fora, sem orar, sem relacionamento, para machucar aquilo que é do Senhor? Então, pastor Leandro, nessa palavra de igrejas inchadas, inflamadas, igrejas mais vazias, as pessoas têm que tomar cuidado com essas estratégias. Porque a pregação do evangelho atrai ovelhas. Muitas estratégias carnais atraem bode e lobo. Aí você traz os ritmos lá de fora para dentro da igreja. Você não está preocupado em trazer ovelha. Você está preocupado em trazer uma pessoa que não foi transformada. Uma pessoa que gosta do pagode e vai continuar cantando pagode da igreja. Uma pessoa que traz o rap, porque ela não deixou ainda o Egito, ela não deixou ainda o mundo. Essa pessoa ela é um lobo, ela é um bode. Ela não pode estar junto com as ovelhas, senão vai ferir, senão vai machucar. E respondendo nesse sentido que você trouxe, tem que vigiar com as estratégias para não machucar, para não ferir a igreja, o rebanho do Senhor. Ou seja, né? Você, né, pastor, que está nos ouvindo aí, está assistindo essa live, esse podcast, o que acontece? A sua igreja talvez pode estar hoje vazia. E a gente já passou por isso, né? E tem passado. E vamos enfrentar isso quando o Senhor ele nos der alguma direção, sim. Mas se você quer, de fato, trabalhadores para estar ao seu lado, né, pastor? Ao seu lado ali na obra, nós temos que rogar o dono da seara. Verdade. Porque ele envia. Ele que envia. É ele que envia. Então não aceita, sabe? Ou seja, não vá atrás de pessoas segundo os seus interesses. Eu vou contar algo aqui e eu quero só que você depois encerre com um testemunho que eu vou te dar essa oportunidade para você falar, para a gente estar encerrando. Mas olha aqui, que interessante. Há muitos anos eu orava ao Senhor. Eu orava ao Senhor e falava: Senhor, porque todas as igrejas têm ministro de louvor, tem instrumentista, e a nossa igreja aqui tem instrumento, a gente tem tudo, mas não tem instrumentista. Aí o Senhor ele me fez lembrar de uma coisa. Nós já tivemos ministérios de louvor e tal, passou, né? Não permaneceu, alguns tiveram que mudar, enfim. Mas eu lembro que depois que alguns saíram, tivemos também algumas divergências, coisas simples, né, de ser resolvido, mas pessoas tiveram que mudar de bar e tal, não deu para continuar. Enfim, mas olha para você ver, eu lembro que eu fiz uma oração. E a oração que eu fiz, pastor, foi essa. Eu falei: Senhor, eu não quero simplesmente tocadores. Eu não quero simplesmente os ministros, né, de louvor, pessoas, não. Eu quero pessoas temente ao Senhor. Aleluia. Eu peço ao Senhor que o Senhor envie mais pessoas, não que somente tocam, mas pessoas que têm uma vida de santidade. Eu lembro que eu fiz essa oração, e aí o Senhor ele pegou e falou comigo, no ano passado, no final do ano retrasado, o Senhor falou comigo assim: não, eu não enviei até hoje, porque você foi específico naquilo que você me pediu. Meu Deus. E eu estou preparando. E na virada do ano, né, para o começo da virada do ano passado para este ano, o Senhor, então, ele enviou. Glória a Deus. Mas olha para você ver, quando Deus envia, a gente às vezes não entende o trabalhar de Deus. Mas todos que são enviados de Deus, você consegue identificar o que você acabou de falar. A gente sabe quando Deus envia. E às vezes tem pastores que às vezes eles ficam chamando. Aqui, vão lá para a igreja. Hoje, essa semana mesmo, eu conversei com o pastor, ele falou que uma irmã foi ministrar na igreja de um outro pastor, e o pastor começou a chamar a irmã, que ele convidou para ficar lá com ele. Fica aqui na igreja com a gente. Não, vai ser muito útil aqui, você vai me ajudar demais. Você vai ter muita oportunidade aqui. Ou seja, falta de visão, falta de discernimento, sabe? Então nós precisamos ter essa visão. Ô pastor, para a gente estar encerrando, você tem alguma experiência que você teve por meio da oração? Para a gente concluir aqui este podcast, você tem algum testemunho a qual você se prontificou para orar? Porque o tema é a chave que abre portas. Você tem algum testemunho assim a qual você pode compartilhar com a gente? Amém. Pastor, eu estava desempregado uma época, há uns
4 anos atrás. Sim. E eu comecei a procurar emprego. E eu não queria um trabalho onde eu trabalhava até de noite para não perder os cultos, para não ficar sem participar. E o único trabalho que apareceu para mim das empresas que eu tinha mandado o currículo e tal, foi uma empresa para trabalhar de noite, um comércio. Vamos trabalhar de 1 às 10. E eu trabalhei 2 semanas. E nessas 2 semanas eu fiquei 2 cultos de domingo que eu perdi. É um culto de ceia e um culto de jovem. O primeiro culto do mês e o segundo. E ali eu entrei num propósito de oração com Deus. Falei com Deus, ó Deus, abre uma porta de emprego a qual dá para me congregar durante a semana, no domingo. E Deus, ele ouviu a minha oração de uma forma imediata. Porque quando eu cheguei em casa numa segunda-feira, eu recebi um convite de uma pastora para me estar pregando na terça. Só que na terça eu tinha que trabalhar. Então o normal era eu rejeitar a oportunidade e cancelar, porque por causa do meu trabalho. Só que eu não senti de rejeitar a oportunidade. E Deus falou comigo assim: você orou, você pediu. E quando eu fiquei nesse questionamento com Deus, eu, na época, até enviei mensagem para um jovem que tinha entrado junto comigo no trabalho para trocar a folga, porque eu folgava na quarta e ele folgava na terça. Eu queria trocar. Só que quando Deus está no negócio, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Sim. E aí Deus não permitiu, o irmão falou que lá não tem um compromisso, não dá. E aí, pastor Leandro, eu senti de Deus falou comigo: vai fazer a minha obra. E quando eu mandei mensagem para a pastora, na mesma segunda-feira ainda, à noite, pode marcar, irmã, para amanhã, pode agendar aí, eu senti um alívio no meu coração e eu orei nas madrugadas, fui para a madrugada. Quando eu acordei, pastor Leandro, eu acordei com uma empresa me ligando para uma empresa que eu tinha entregado o currículo para trabalhar no serviço que era de segunda a sexta, de 8 às 16, de 8 às 4 da tarde. E eu falei assim: olha a mão de Deus. E não era para fazer uma entrevista e nada, não, era para levar os documentos. E na época, tinha acabado de voltar a trabalhar, estava sem dinheiro, até para tirar os documentos, na prova. Até para tirar os documentos, eu estava sem dinheiro. E eu fui para essa agenda. Quando eu fui para essa agenda, para esse compromisso, pregar a palavra de Deus, eu senti de dar esse testemunho, irmãos, era para não estar trabalhando. Mas eu senti de Deus de cumprir a palavra, o meu chamado, e eu creio que Deus vai cuidar de mim, tal, que negócio. Deus usou uma irmã que ela veio lá de trás, e essa irmã, ela chegou diante do altar, entregou o microfone, o culto não tinha terminado. Ela chegou e falou: baixa aqui, uma senhorinha mesmo, e falou comigo assim: antes de eu sair de casa, Deus falou comigo: você vai abençoar o pregador por R$50. E aí, pastor Leandro, esses R$50 foi a conta de eu tirar os xerox dos documentos, que é muito documento, né, para entrar na empresa, e colocar gasolina para fazer exame médico. E na mesma semana eu comecei a trabalhar. Ou seja, Deus, ele me revelou um cenário que ele preparou através da oração. Então a oração, ela abriu essa porta. E através dessa porta eu pude fazer a obra de Deus, porque era um serviço mais tranquilo, e era um serviço que era de segunda a sexta, e eu podia no final de semana buscar. Então Deus me deu essa experiência através da oração. Então eu posso dizer que a chave que abriu a porta de emprego para mim, quando eu precisava, foi a oração. E Deus, ele é fiel com quem ora. Amém? Amém, queridos. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam aí. Amém? E você que precisa, né, de portas abertas sobre a sua vida, receba essa palavra, a qual foi ministrada através deste podcast, em nome de Jesus.